Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os obreiros do Senhor, encerrando o estudo do capítulo 20 do Evangelho, no item 5. Antes de começar os estudos desta noite, gostaria de compartilhar com vocês algo que eu venho pensando e que esse estudo dessa noite me fez pensar mais ainda. E que as preces da nossa amiga Nilda me trouxeram bastante tranquilidade. Porque a gente vai percebendo que a angústia que a gente vive no dia a dia em tentar ser um obreiro na seara do Cristo é uma angústia comum a todos nós que estamos nessa caminhada. Então eu vinha no carro pensando: Deus, como vou falar de obreiros da seara do Cristo, obreiros do Senhor, se ainda não me converti em um obreiro? E aí a Nilda respondeu na prece dela que Deus nos fortaleça para que possamos ter mais forças para fazer o bem, para que possamos ser mais fortes contra nós mesmos e vencermos essas dificuldades. Então, quando a gente se dispõe realmente a fazer algo, as dificuldades nós vamos enfrentar, porque é o nosso estágio de desenvolvimento. Mas o amparo e a assistência jamais nos faltam. E elas vêm por meio de leituras, de preces, de colegas. Porque Deus se serve do homem para ajudar o próprio homem. E então é necessário que hajam obreiros para que a obra de Cristo seja realizada. E Ele conta conosco na realização desta obra. E mesmo que tenhamos dificuldade, mesmo que nos achamos incapacitados, é o material que existe. E Ele, na sua bondade infinita, conta conosco, aceitando as nossas limitações, aceitando as nossas dificuldades. Então, essa prece da nossa amiga foi a resposta a essa angústia que eu pessoalmente tenho e penso que é uma dificuldade de todos nós que estamos nessa caminhada, na busca da nossa melhora íntima e de sermos melhores cristãos a cada estrada, a cada caminho nessa estrada. Então vamos lá. O texto, ele traz o seguinte título: os obreiros do Senhor. E algumas linhas logo abaixo do primeiro parágrafo, nós temos a seguinte frase: felizes os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Então, os obreiros do Senhor são estes homens, estes trabalhadores, que se dispuseram a trabalhar na seara do Cristo, movidos apenas pelo amor à causa, movidos apenas pela vontade, pela consciência universal de servir. Porque já se tornaram, embora com tantas dificuldades, conscientes de que nós precisamos trabalhar na seara do Cristo para a nossa melhora e para a melhora de todos. Porque é por meio do meu trabalho que a obra se realiza, tal qual a parábola da vinha. Jesus conta comigo, mesmo conhecedor das minhas dificuldades, da minha pequenez. Ele conta comigo, porque fui chamado à última hora. O campo já foi desbravado, o caminho já está aberto. As dificuldades maiores da implantação das novas ideias couberam aos nossos irmãos que já trazem na alma um amor maior, um domínio maior sobre si mesmo.
que já são capazes de assumir grandes responsabilidades nesta seara. A nós outros, que ainda estamos nesse processo, somos os trabalhadores da última hora, os chamados deste final do serviço para colhermos, para trabalharmos, para plantarmos. Porque quando o mestre, dono da vinha, voltar, a obra vai estar pronta. Então, nós somos esse trabalhador. E Cristo tem nos convidado incessantemente há mais de 2000 anos para que sejamos esses trabalhadores, para que possamos nos encontrar conscientes desta obrigação universal da evolução. Obrigação universal minha como espírito imortal, comigo mesmo. Minha como espírito imortal, consciente que quando eu cresço, eu elevo todos aqueles que estão comigo. Então é com isso que Jesus está contando, que embora eu seja um trabalhador, um obreiro da última hora, mas que eu aos poucos vou me conscientizando das necessidades do auxílio, do amparo e da prática da lei de amor, de justiça e de caridade, para comigo e para com todos aqueles que me cercam. Se eu ainda não posso ser um trabalhador que levanta cedo e começa na obra, na hora que o sol levanta e vai até a hora que o sol se põe, se eu ainda não sou esse trabalhador que tem essa firmeza de caráter, que tem essa força espiritual, eu ainda sou um trabalhador que posso contribuir na colheita e no plantio nesta última hora. E é esta a hora que Cristo está contando comigo, que eu trabalhe com amor, com dedicação, à causa, a todos aqueles que amam e que creem nos ensinamentos do Cristo e que trabalhem pelo Cristo, para o Cristo e com o Cristo, mesmo que seja nessa última hora, mas que realmente seja uma atitude de amor, de dedicação, de compromisso. E sendo um obreiro nessa vinha, onde eu trabalho apenas nessa última hora, porque é essa a minha condição, e Cristo entende, aceita e me recebe de braços abertos, mas que eu faça com amor, que eu trabalhe com dedicação. Como farei isso? Sendo o exemplo do Cristo, do Evangelho, dos seus ensinamentos, no meu pequeno mundo, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu bairro, na minha rua, com aqueles com quem eu conviva, que eu seja mais paciente, que eu seja mais tolerante, que eu seja mais amoroso, que eu seja mais compreensivo, que eu aprenda a não julgar de forma alguma, e que essa atitude minha seja manifestada de todas as formas, porque por enquanto eu consigo me calar, mas eu ainda não calo os meus pensamentos, eu ainda não calo os meus gestos físicos, eu continuo julgando. Que eu aprenda a não fazer isso, e que eu me coloque no lugar do meu irmão, porque se eu estivesse no lugar dele, será que eu não faria a mesma coisa? Ou será que eu não faria pior? Que eu aprenda a ser um modelo do julgamento como Cristo me deu, a medida, amar o outro como eu quero ser amado. E que eu não esqueça jamais que, embora sendo este trabalhador desses últimos minutos desta vinha, que Cristo conta comigo
porque Ele sabe que se eu contagiar com o meu trabalho, com o meu amor, 1, 2, 3 espíritos, aqueles do meu convívio familiar, os 4 que moram na minha casa junto comigo, meu marido, meus 2 filhos, se eu conseguir ser exemplo de amor, de dedicação a eles, de paciência, e conseguir resgatá-los para serem também trabalhadores desta seara, eu já consegui muito. Eu já consegui muito. Porque nós ainda estamos perdidos no tempo, dormindo, enquanto tantos e tantos exemplos nos são dados ao longo desses 2000 anos de Boa Nova. Achamos lindo, achamos maravilhoso, mas lá no fundo da nossa alma, nós não temos força para vencermos a nós mesmos. Não vamos dizer o porquê. Às vezes achamos que não vale a pena, nos perguntamos: será que isso é verdade mesmo? Será que é assim? E se eu desencarnar e não for assim? E se eu descobrir que não existe nada disso? Porque a nossa fé é falha. Como disse Cristo, ela ainda não é do tamanho de um grão de mostarda. Por isso nós vacilamos, por isso nós duvidamos. E principalmente nesses tempos que estamos vivendo, onde estamos passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, onde parece que os valores se perderam, parece que o que era certo hoje é errado, onde parece que tudo está mudando e que nós ainda estamos sem saber como agir frente a tantas mudanças de comportamento, de valores. Parece que estamos meio perdidos, sem saber o que é certo e o que é errado. Parece que não sabemos como agir, o que fazer. E principalmente nessa época que nós temos essas dúvidas, é que nós deixamos o compromisso de sermos trabalhadores da última hora mais para frente, mais para quando eu tiver tempo. Porque está tudo tão virado mesmo, está tudo tão desgovernado mesmo. Mas Emmanuel nos lembra que, embora a gente esteja com este pensamento, embora a gente não consiga compreender essas transformações, embora pareça que a Terra é um barco desgovernado, expressão própria de Emmanuel, a casa celeste permanece em harmonia com as leis que a governam. A Terra é a vinha do Cristo. Ele não perdeu o controle. Nós estamos neste processo de mudança e mais do que nunca nós precisamos levar em consideração essas mudanças e termos a certeza de que aquilo que Jesus pregou, sua moral, que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é a que está certa. Não é o que são levantados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, querendo impor outros valores que não os valores do Cristo, que não os valores que estão descritos no Evangelho. Se não estão descritos no Evangelho, não são os valores do Cristo. Que neste momento, onde este turbilhão desesperado da humanidade anseia por trazer novos conhecimentos e por nos fazer crer que aquilo que a gente acreditava caiu por terra, se não condizerem com os ensinamentos do Cristo, eles não são verdadeiros e não permanecerão. Porque se a dúvida nos assalta, vamos lembrar que se os valores cristãos, os ensinamentos do Cristo não fossem verdadeiros, não seriam
até hoje, 2000 anos anunciados por todos os tempos, porque Cristo nunca, jamais abandonou a humanidade. E mesmo antes de sua vinda, ou depois de sua vinda, sempre contou com obreiros do Senhor, para relembrar os seus ensinamentos, para nos trazer a sua mensagem, para nos fazer lembrarmos e compreendermos aquilo que ele disse e que nós não compreendíamos. Porque cada oportunidade que nós temos ao amanhecer é uma oportunidade de revermos esses ensinamentos. E cada vez que nós nos deparamos com eles, é uma oportunidade de conhecer a profundidade desses ensinamentos. Mesmo que tenhamos essas dificuldades, mesmo que tenhamos essas dúvidas, não podemos jamais esquecer que somos os trabalhadores da última hora. Cristo conta conosco. E que para recebermos o salário do trabalhador da última hora, é necessário que trabalhemos. E trabalhemos com amor. Por isso, as palavras dos Espíritos: felizes os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, sem desinteresse e movido apenas pela caridade. Porque o salário que nós vamos receber, o salário daquele trabalhador que trabalhou com esse desinteresse, é dado não pela quantidade de trabalho realizado, mas pela qualidade do trabalho realizado. Embora eu ainda, na minha pequenez, na minha dificuldade, nas dúvidas que eu enfrento no dia a dia, na minha pouca fé, mas na hora que eu venho desenvolver uma atividade de amor, de trabalho na seara do Cristo, no meu trabalho, na minha família, no meu serviço, ou aqui dentro da casa espírita, que eu faça verdadeiramente com esse compromisso de fazer o meu melhor. O meu melhor ainda não é o melhor que Deus espera, mas é o meu melhor. É o melhor que eu consigo fazer. Então, se o meu serviço é servir água, que eu sirva esta água com muito amor. Que eu seja aquele trabalhador que, ao colocar a água naquele copinho que será tomado por cada um que passar na sala de tratamento, que eu inspire e deseje cada um que faça uso se cure. Este é o meu melhor. Ainda não estou no nível de espíritos missionários responsáveis por grandes modificações na humanidade, como nós tivemos Chico, ou Bezerra, ou Francisco de Assis e tantos outros que eram trabalhadores da última hora, que fizeram modificações em todo o mundo, em todo o planeta Terra, pelo seu exemplo, pelo seu amor, pela sua dedicação. Não tiveram nada que tirasse do caminho, tinham a certeza daquilo que eles faziam. Esses eram trabalhadores da última hora, responsáveis por grandes modificações. Nós ainda não estamos nessa condição moral. Nossa condição ainda é menor, mas com o nosso esforço, com a nossa vontade, nós teremos a oportunidade a cada dia de melhorarmos e de, aos poucos, em cada encarnação, aumentando o nosso tempo de trabalho nessa seara. Porque quanto mais nós nos tomamos posse dos ensinamentos do Cristo, quanto mais nós colocamos esses ensinamentos em prática, quanto mais nós deixamos que este amor universal flua
em nós e de nós, mais nós estaremos aptos a esses trabalhos de mais horas nesta vinha. Poderemos assumir compromissos da hora do amanhã, do nascer do sol até o sol se pôr, e quiçá virá madrugadas, porque este amor universal que emana do Cristo, que emana de Deus, está dentro de nós. Somos verdadeiros propulsores que vivem e levam este amor, divulgando com a nossa fé, com o nosso trabalho. Mas por enquanto ainda não somos esses irmãos. Por enquanto somos irmãos que trabalhamos nesse último minuto. Mas não nos enganamos. Não é o fato de sermos espírita que nos transforma em trabalhadores de última hora. Porque nas instruções dos Espíritos, logo no finalzinho desta frase que eu li, ele vai dizer que os espíritas, mas os bons espíritas, serão os chamados trabalhadores da última hora. Então não basta eu ser, não, eu sou espírita, é a fé que eu profetizo. Eu sou espírita, eu creio na reencarnação, eu profetizo o espiritismo. Mas lá no capítulo 27 do Evangelho, está escrito no item 5, sede perfeitos, as qualidades do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela força que ele faz para se transformar. Reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então não é o título de bom espírita que lhe transforma em trabalhador de última hora, mas as ações que eu pratico enquanto espírita é que me transforma em trabalhador de última hora. Porque o espiritismo é o evangelho redivivo. O espiritismo traz os ensinamentos do Cristo numa linguagem mais clara, porque hoje nós adquirimos a maturidade espiritual. Somos maiores espiritualmente. Na vida do Cristo, Ele nos chamou de crianças, devido ao grau de conhecimento e de compreensão que tínhamos. Mas hoje, com a vinda do Consolador prometido, nós adquirimos a maioridade espiritual. E como espíritos maiores, como sujeitos, pessoas, inteligências universais maiores, quer dizer que nós temos hoje o compromisso moral de dizer que errei porque eu quis, não porque eu não sabia, mas porque eu quis permanecer na zona de conforto. Por isso ele coloca o trabalhador de última hora, os bons espíritas, aqueles devotados servidores do Senhor que se esforçam para cumprir a sua lei. Então tenhamos clareza do que diz e do que nos esclarece o Evangelho. Se quisermos ter uma participação efetiva nesta vinha e recebermos o salário digno do trabalhador que trabalhou pouco, mas fez o seu melhor, tenhamos como código de ética o Evangelho. Especificamente, este capítulo 20, sede perfeitos. Quanto mais conhecimentos adquirirmos, quanto mais capazes formos de
colocar em prática esses ensinamentos, mas apto ao título, trabalhador da última hora, nós estaremos recebendo. Como nós estamos passando por essa fase de turbulência da humanidade, essa fase em que achamos que as coisas estão desgovernadas, em que o Cristo conta conosco e nos lembra que a terra é a sua vinha e que não está abandonada, Ele conta que possamos deixar o terreno preparado para a vinda dos trabalhadores da última hora, dos anos atuais, aqueles que assumirão as rédeas da mudança do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Aqueles capazes de grandes lideranças de mudança. Aqueles que são capazes de enfrentar as dificuldades que as mudanças exigem. No livro do Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Filomeno nos fala que esses trabalhadores da última hora, que foram convidados pelo próprio Cristo para vir ao planeta Terra, fazer este processo de transformação, de transição, são espíritos que vão alterar hábitos sociais, costumes morais, vão trazer novos valores para a arte, para o conhecimento, para a ciência, para a tecnologia, vão imprimir novos conceitos de beleza, despertarão o coração dos que estão adormecidos. São espíritos de novos padrões de comportamento moral e espiritual, que terão condições de enfrentar os desafios graves e as perturbações. E a nós outros, pequenos trabalhadores destes últimos minutos, cabe a contribuição com o equilíbrio e com a oração fortalecedora, executando a nossa obra junto àqueles que estão comigo no caminho, a fim de que o terreno esteja preparado para o plantio que esses novos obreiros irão trazer. E para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, vou pedir licença para ler uma mensagem de Emmanuel do livro Religião dos Espíritos, onde ele vai nos dizer as atitudes dos obreiros do Senhor. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por seus traços essenciais. Não cogita interesse próprio. Não exige cooperação para fazer o bem. Não cria problemas. Não suspeita mal. Não cobra tributos de gratidão. Não arma ciladas. Não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros dos companheiros. Não transforma a verdade em lâmina de fogo. Não reclama a santidade dos outros. Não fiscaliza. Não espia os erros alheios. Não promove o exame da consciência alheia. Não se cansa de auxiliar. Não desconhece as suas fraquezas. Não cultiva espinhos de intolerância. Não faz coleção de queixas. Não perde tempo em lutas desnecessárias. Não destila veneno pela boca. Não sente cólera. Não ergue monumentos ao derrotismo. Não se impacienta. Não se exibe. Não acusa. Não critica.
não se ensoberbece. O obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda da educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade do Pai. Com esta leitura do nosso irmão Emmanuel, nós agradecemos a paciência de todos, desejamos que todos possam levar esta mensagem para os seus momentos de reflexão e que tenhamos uma boa noite, que a paz do Cristo possa permanecer conosco. Muito obrigada.